Fala, torcida vascaína, fala você que está aqui no canal. Mais uma vez o Vasco sai derrotado, dessa vez aqui na Neoquímica Arena. Eu falo mais uma vez porque o Vasco tem um tabu contra o Corinthians impressionante. Mas vamos lá, vamos ser um pouco justo aqui. Independente do tabu, ou independente de qualquer tipo de relação que existe entre essa parte, né, que é pesada em relação ao torcedor vascaíno com o Corinthians ou contra o Corinthians historicamente, vamos ser sinceros, as limitações do elenco do Vasco proporcionam isso. Muita gente veio falando, né? Ah, porra, o time do Corinthians é isso. Ah, o time existe alguma coisa está sendo feita. Cabeça de não sei o que enterrada em São Januário. O Vasco tem azar contra o Corinthians. Gente, limitação técnica. O Corinthians hoje aqui na Neoquímica Arena ele recua principalmente o segundo tempo inteiro. O Vasco no início consegue, né, dominar o Corinthians no início do jogo, né, consegue controlar a partida ali em vários momentos, ter ações ofensivas com mais volume. O Corinthians equilibra depois dos 15 minutos ali do primeiro tempo, equilibrou o jogo, e a gente vem aqui mais uma vez ter que falar sobre isso. O azar que o Vasco tem contra o Corinthians. Eu não falo. Eu classifico esse azar como um ponto, que é um ponto que precisa ser corrigido. A janela de contratações, a janela de transferências. Não é nenhum tipo de cabeça de porco, nada de mandiga, nada disso. Não existe isso. É o time limitado. Porque se tiver um time bom, se tiver um time qualificado, vem aqui e ganha. Porque, vou ser sincero com você, o time do Corinthians não é isso tudo, tá? É um time limitado, é um time que chamou o Vasco para dentro do seu campo, quase que o Vasco empatou o jogo, mesmo tendo ações ofensivas um pouco precipitadas, né? E aqui na Neoquímica Arena os jogadores passaram, o Thiago Mendes falou, o Adson falou, e a gente vai trazer para vocês a fala do Thiago Mendes, a fala do Adson aqui, para vocês acompanharem tudo. Mas eu vou falar antes para vocês aqui, o Renato Gaúcho na coletiva não gostou nem da minha pergunta e nem das perguntas posteriores. Muito irritado ao ser questionado, né? O Renato Gaúcho, que quando chegou, ele já tinha dado, né, esse reflexo de irritação contra qualquer tipo de fala, né? Perguntou se tinha muitos, falou que tinha muitos treinadores lá dentro da sala de coletiva, enfim. O técnico Renato Gaúcho com pouca paciência, mas errando muito também, né? Diga-se de passagem. Mantendo o Brenner e o David muito tempo durante o jogo. O Spinelli fez 2 gols, né, contra o Paysandu e ficou no banco de reservas de forma majoritária. Se a gente for botar numa ordem cronológica, que a gente percebe que o tempo do Spinelli entrar em campo foi ultrapassado, que era literalmente no intervalo, ou até mesmo, na minha opinião, diante dos últimos jogos do David ser titular. Seleção brasileira é assim. O futebol brasileiro é assim. A gente sabe muito bem que futebol é momento. Seleção brasileira, quem vai para a Copa, quem está jogando bem, não o melhor tecnicamente. Se fosse o melhor, o Neymar estava garantido. Quem vai para a Copa? Quem está melhor no momento. E no Vasco, quem vai para o jogo? Quem está melhor no momento? Não. O Spinelli marcou 2 vezes contra o Paysandu e foi reserva aqui contra o Corinthians. Ah, mas e as questões físicas? Esquece questões físicas. O jogador entrou, se aplicou e não reclamou em nenhum momento de nada, nenhuma questão física. Então o Renato ele erra, esbarra o Brenner, né, durante o jogo inteiro, empurra o Brenner durante o jogo inteiro. O torcedor tem um pouco de impaciência com alguns jogadores. E outra, eu acho que o Renato ele se baseia em dar oportunidade. Olha, tá todo mundo tendo oportunidade, ele vive falando isso, né? Tá todo mundo tendo oportunidade, tá? Não é disso que o Vasco vive, de dar oportunidade. O Vasco vive de quem está melhor entrar em campo para vencer os jogos. Enfim, algumas contradições do técnico Renato Gaúcho vem irritando o torcedor vascaíno, e aqui na Neoquímica Arena não foi diferente na partida contra o Corinthians, na derrota por 1-0. Um jogo acessível para o Vasco. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Thiago Mendes, que falou aqui com a gente na Zona Mista, e também o Adson. O Adson também comentou sobre essa derrota, sobre a sua fase. É óbvio, nós que cobrimos o Vasco não podemos fazer perguntas aos jogadores, nós somos proibidos aqui, é um pedido, na verdade, né, da assessoria, para não fazermos essas perguntas, porque ninguém ia falar, a ordem era ninguém falar, mas como o Adson foi um jogador que atuou aqui no Corinthians, ele acabou sendo... na verdade foi
um lance de várias pessoas de imprensa aqui do Corinthians, que cobre o Corinthians, esperar o Adson, né? Para chegar lá e fazer uma pergunta, para pedir uma foto, enfim, porque o Adson jogou no Corinthians. E aconteceu. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer aqui o Adson falando e logo em seguida eu trago o Thiago Mendes. Temos diálogo, mesmo sendo capitão, não teve diálogo com a arbitragem. Infelizmente é o futebol. Acho que quando a pressão é muita para eles, ele acaba apitando para o time da casa. Mas não desmerecendo o Corinthians, eu acho que o Corinthians fez uma boa partida. A gente tentamos do começo ao fim, infelizmente não conseguimos furar a barreira do adversário. E foi o que aconteceu, nós acabamos perdendo o jogo, mas isso aí, eu acho que agora nós temos que trabalhar, colocar os pés no chão, porque já temos um jogo importante na quinta-feira e temos que ir em busca de vitórias. Tiago, para você, qual foi a maior dificuldade do Vasco hoje para conseguir de empate, sair ou até mesmo tentar sair com a vitória aqui naquele cair? Qual é a dificuldade do time hoje? Acho que foi furar o bloqueio do time adversário. Acho que ele estava bem posicionado, a gente tentamos e infelizmente não conseguimos. Mas futebol é isso, acho que nós temos que trabalhar, corrigir alguns erros ainda que a gente vem nos cometendo. E, que nem eu falei, quinta-feira já tem mais um jogo importante e nós temos que somar pontos. O que fica de lição também, velho? O que fica de lição de hoje para os próximos jogos? Cara, eu acho que a gente vinha numa crescida, infelizmente hoje deixamos 3 pontos aqui, poderíamos ter saído com um empate, mas infelizmente não conseguimos um gol. Mas é o que eu te falo, agora é trabalhar, levantar a cabeça, não tem tudo perdido, tudo que a gente fez. A gente criou bastante, a gente chamou o time adversário para o nosso campo também. Eu acho que a gente tem que acertar alguns erros ainda que a gente vem cometendo. Mas é bola para frente, eu acho que nós temos que levantar a cabeça e trabalhar. Thiago, rapidinho, só em relação ao Renato, você saiu machucado, tem algum problema? É dúvida para quinta-feira, na sua opinião? Cara, eu não posso te falar ainda exatamente, mas meu tornozelo tá doendo bastante. Eu acho que foi uma chegada desleal, infelizmente, o futebol. Mas acontece. Agora eu vou tratar normalmente e espero quinta-feira estar à disposição. Valeu, gente. Obrigado. Voltar a tarefa. Valeu, obrigado. Você dá um pouco mais experiente de quando você começou aqui, você era mais fininho, mas você continua rabiscador, tá? Você tá aí o ano, você tem aprimorado o cérebro, porque você vai ganhar massa muscular, tendência que é mais difícil rabiscar. Como que tá seu desempenho? Como você tá puxando mais o futebol primeiro e puxando? Cara, acho que a experiência vem com o tempo, né? Eu jogava aqui, eu era jovem, 20 anos, jogava aqui 25. A gente vai mudando, vai amadurecendo, mas a característica principal, graças a Deus, eu ainda não perdi. Drible, né? Acho que teve uma parte importante agora pela Sul-Americana, o clássico do Flamengo. O que o treinador Gaúcho passa para vocês durante a semana, ou se vai passar ainda, e como você se prepara para 2 jogos difíceis? A gente estava focado nesse jogo de hoje, né? A partir de amanhã que a gente vai voltar a trabalhar, vai focar nos outros jogos. Você falou, a gente tem 2 grandes jogos aí pela frente, com 2 competições diferentes. Eu falei, agora seguir trabalhando. Hoje, infelizmente, a gente conseguiu os 3 pontos, mas seguir trabalhando agora. Ô, Edson,